Você já tentou perdoar mais de uma vez, você rezou, você chorou, você até disse em voz alta que perdoou. Mas quando ele chegou perto, quando você ouviu o nome dele, quando lembrou daquele momento, a mágoa voltou inteira. E aí veio a pergunta que você não consegue tirar da cabeça. O que há de errado comigo? Não há nada de errado com você. O que está acontecendo tem explicação. E é isso que eu vim te contar hoje. Onde gigantes nascem, com Reginaldo Santos. Você carrega essa mágoa há quanto tempo? Meses? Anos? Talvez tanto tempo que você já nem lembra como era antes de carregar esse peso? E o pior não é a mágoa em si. O pior é o ciclo. Você tenta se soltar, parece que vai, e de repente algo pequeno traz tudo de volta. Uma palavra, um silêncio, uma memória que aparece do nada às 3 da manhã. E junto com a mágoa vem a culpa, porque todo mundo diz que perdoar é o certo. A família diz, a religião diz, as amigas dizem, e você fica se perguntando, por que você não consegue fazer? Por que você não consegue fazer algo que parece tão simples para os outros? Mas deixa eu te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha te dito ainda. Perdoar não é simples. Nunca foi. E o fato de você não ter conseguido ainda não significa que você é rancorosa, fraca ou que não quer. Significa que o que aconteceu com você foi real e que o seu coração ainda está tentando processar isso. Me conta nos comentários, você já tentou perdoar e sentiu que não conseguiu de verdade? Escreve só sim, se isso é o que você está vivendo agora. Não precisa de muita explicação. E hoje eu vou te explicar por que essa mágoa não passa, mesmo quando você quer que passe. Vou te contar o que está acontecendo de verdade dentro de você e o que você pode fazer agora para começar a se soltar dessa dor. Não é sobre ele, é sobre você e isso muda tudo. Fica até o final porque o que eu vou te dizer no fechamento é o que eu gostaria que alguém tivesse me dito quando eu estava no lugar que você está agora. E a primeira coisa que eu vou te dizer é o seguinte, perdoar não é um ato de vontade, é um processo do corpo. Quando alguém que deveria ser o seu lar, o seu marido, a sua casa, o seu lugar seguro, quando isso te machuca, o seu sistema nervoso registra isso como uma ameaça real, como perigo. E o corpo não esquece ameaças. Ele foi programado para lembrar, porque lembrar é o que te protege de se machucar de novo. Então, quando você tenta perdoar só com a cabeça, quando você decide que vai perdoar, mas o corpo ainda está em alerta, o perdão não dura, porque a cabeça e o corpo não estão na mesma página. Eu passei por situações assim na minha vida, onde eu tentei virar a página antes da hora, achei que estava tudo bem, voltei para a mesma situação e me machuquei de novo. Foi quando eu entendi, não era falta de força, era que eu estava pulando uma etapa. Estava tentando perdoar sem primeiro entender o que eu precisava fazer, o que precisava ser processado. Mas se não é falta de vontade, o que é então? O que está realmente bloqueando esse perdão? O que bloqueia o perdão não é a mágoa, é o que ficou não dito, não reconhecido, não validado. Quando alguém te machuca e não reconhece o que fez, quando ele minimiza, quando ele vira o jogo, quando ele age como se nada tivesse acontecido, uma parte de você fica presa esperando esse reconhecimento. E enquanto você espera, você não consegue soltar, porque soltar parece dizer que o que aconteceu foi aceitável, que não importou, que você não importou. E aí está o nó. Você não está com raiva dele. Você está com raiva de não ter sido vista, de não ter sido ouvida, de ter a sua dor tratada como se fosse um exagero. Eu já vi homens fazerem isso, eu já fiz isso também, tenho que ser honesto. A gente minimiza porque não sabe lidar com o peso do que causou, mas o efeito em quem recebe essa minimização é devastador, porque você fica sozinha com uma dor que ele não reconheceu, e essa solidão da mágoa é o que faz ela durar tanto. Mas aí a pergunta é o seguinte, então o que você faz quando ele nunca vai reconhecer? Quando o pedido de desculpas que você merecia nunca vai chegar? Essa é a informação que mais liberta. Perdoar não é dar um presente para ele, é se dar
um presente. Perdoar não significa que o que ele fez foi certo. Não significa que você vai esquecer. Não significa que você vai continuar no mesmo lugar, aceitando o mesmo tratamento. Perdoar significa que você decide parar de ser refém da dor dele. Que você para de deixar o que ele fez controlar os seus dias, os seus pensamentos, o seu sono. Você solta, não ele, não o que aconteceu, mas o poder que aquilo tem sobre você. E isso não acontece de uma vez, acontece em camadas. Você solta um pouco hoje, solta um pouco mais amanhã e um dia você percebe que a mágoa ainda está lá, mas ela não comanda mais. Você não precisa mais esperar ele pedir desculpas para começar esse processo. Você não precisa da permissão dele para se libertar. Você sabe o que eu aprendi depois de errar muito e reconstruir? Que a pessoa que mais sofre quando você não perdoa não é ele, é você. Cada dia que você acorda carregando essa mágoa é um dia que você entrega a ele um poder que ele não merece ter. Você merece acordar leve, você merece dias que são seus, e isso começa quando você decide que a sua paz vale muito mais do que a raiva que você guarda. Então deixa eu te dar 3 coisas concretas que você pode fazer agora. Esse é o método que eu uso na minha vida e que eu chamo de método VAI. E a primeira letra é o V de visualizar. Imagina você daqui a 6 meses acordando sem esse peso no peito. Não porque ele mudou, não porque você esqueceu, mas porque você decidiu que a sua paz é sua e ninguém pode tirar isso de você. Essa imagem é para você guardar. A segunda letra é o A de acreditar. Você não precisa da permissão dele para se libertar dessa dor. O perdão que você precisa dar agora não é para ele, é para você mesma. Acredita que você merece dias leves, que você merece dormir em paz, que a sua vida não precisa girar em torno dessa mágoa. E agora a terceira letra do método VAI, I de iniciar. Hoje você faz o seguinte: escreve numa folha de papel uma carta que você nunca vai mandar para ele. Coloca tudo o que você nunca pôde dizer. Toda a raiva, toda a mágoa, a decepção, o que você esperava e não recebeu, sem filtro, sem julgamento. E no final escreve: eu solto isso, não por você, por mim. Agora você guarda essa folha ou rasga ela, o que fizer mais sentido para você, mas coloca para fora. Imagina terminar esse dia um pouquinho mais leve. Não porque a mágoa sumiu, mas porque você finalmente deu um lugar para ela existir e decidiu que ela não vai mais morar no centro da sua vida. E me faz o seguinte, me conta nos comentários qual dessas 3 coisas você vai fazer ainda hoje. Escreve aqui embaixo, eu leio todos os comentários. E olha, se você quer entender de verdade de onde veio tudo isso que eu compartilho aqui, eu gravei um vídeo chamado O Segredo que Mudou Minha Vida. São mais de 2 horas onde eu conto a virada real da minha vida, do zero até aqui. E olha, não é teoria, é o que aconteceu comigo de verdade. O link está na descrição. Eu digo uma coisa pra você, vale cada minuto. E se você ainda não viu essa minha série que está aqui do meu lado esquerdo, agora vai. A série, assiste, vale a pena. E tem também esse que é um dos melhores vídeos do canal. E se você ainda não se inscreveu, aproveita, clica aqui nessa foto que você está vendo aqui na frente e se inscreve no canal. Te vejo no próximo vídeo.